Bom dia, né, para todos. Então, hoje mais um dia de atividades, iniciando por gramática, tá? Nós temos aqui na página 181 tempos verbais, que vai ser o tempo que vai estar referindo, né, a cada tipo de verbo, por exemplo, né? Nós temos o tempo, vamos trabalhar hoje aqui, né, o tempo presente, né? O passado e o futuro, né? Passado, presente e futuro. Aquilo que ocorreu no passado, aquilo que está ocorrendo no presente e aquilo que está ocorrendo, vai ocorrer ainda futuro, né? Que vai ser no futuro. Então vamos dizer que o verbo andar, a gente vai utilizar os pronomes, né? Pessoais do caso reto. No caso, eu, tu, ele, primeira e segunda e terceira pessoa do singular, nós, vós e eles ou elas, né? Primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Vai utilizar esses pronomes para você conjugar os verbos, né? Vamos dizer que o verbo andar, tá? No tempo passado, né? Eu andei, tu andaste, ele andou, nós andamos, vós andastes e eles andaram, tá? O verbo andar no tempo presente, né? Eu ando, tu andas, ele anda. Nós andamos, vós andais e eles andam. E o verbo andar no tempo futuro, né? Eu andarei, tu andará, ele andarás. Nós andaremos, vós andarás e eles andarão. Andarão com a o tio, porque vai se referir ao futuro. Então, aqui está mostrando na página 181 uma tabelinha dos verbos vender e dividir, tá? Tá mostrando, quando se fala pretérito, como aqui tem na tabela, tá se referindo ao passado, tá? Então, eu posso falar passado ou pretérito, né? Aí tem aqui o presente e temos o futuro, certo? Vocês vão dar uma lida aqui, dar uma olhada, como a gente vai conjugar esses verbos, tá? E aí, na página seguinte, tem uma atividade número 1, ó, tá dizendo assim, use os verbos, né? No futuro para escrever o que você fará amanhã. Aí você vai escrever como se fosse, né, uma informação, como se fosse uma cartinha. O que é que eu vou fazer no dia de amanhã, que é futuro. Aí quer dizer, comprarei frutas, aí você vai dizendo que você vai comprar mais. E aí o 12 é para só você marcar o X corretamente. O 3 tem para você numerar as frases, quando for futuro, presente ou passado, que é pretérito. E o 4 tem um textozinho para você sublinhar, né, aquelas palavras que vai identificar os verbos e escrever na tabela abaixo. Continuando aqui ainda em gramática, na página 184, nós temos palavras com an, que é com AM, né, e com ão, com aotio, que é justamente para vocês saberem que esse ão com aotio se utiliza no futuro. E esse an com AM no final ou vai se relacionar ao passado ou ao presente. Pode utilizar nas duas formas, passado e presente. E esse aotio só utiliza no futuro. Aí aqui você vai dar uma lida, tá? Para saber quando for futuro, quando for passado, como vai ser colocado. Agora em história, nós temos aqui um assunto muito bom, que é falando sobre o tempo, né? Os fatos e as fontes históricas. O que ocorre no tempo, né? Quais são os acontecimentos que acabam se tornando fatos históricos, né? Que vai se tornar uma fonte para você poder fazer o estudo. Aí aqui na página 108 diz o seguinte, ó. História é a ciência que se baseia em eventos ocorridos em um determinado tempo. Ela analisa o passado dos homens, sua forma de viver e sua relação com os demais. Estuda o que aconteceu em tempos anteriores e como isso interfere no tempo presente. Quando falamos em tempo na história, estamos nos referindo aos períodos, né, épocas, eras, fases. Então é isso que ocorre, né? Quando a história ela vai ser acontecida quando se tem, né, os fatos naquele tempo que ocorreu, que acaba se tornando uma fonte histórica. Aí temos aqui, mostrando aqui na página 109, né? Algumas fontes históricas, documentos, objetos arqueológicos, coleções e tradição oral. Aí tem aqui falando do documento, da Carta Régia,
o fóssil de dinossauro, a pintura de Debret e outras coisas como a tradição oral. E aí você vai observar nas páginas seguintes o que está pedindo e você vai olhar de acordo com o texto e você vai conseguindo responder as questões aí da atividade de história. Agora passando para geografia, na página 98, nós vamos continuar aqui trabalhando, né, o abastecimento de água, que já foi trabalhado o ciclo. Agora vamos para o abastecimento de água, né? A gente sabe que a água ela é fundamental para a nossa vida, né? E o sistema de distribuição de água é chamado de rede geral. Aqui abaixo tem uma imagem, né, mostrando a forma de abastecimento de água no Brasil, né? Os valores referentes a cada 100 moradias. Mostrando aqui os 100%, a cada 100% mostrando os valores que vai se referir, né, às moradias, como está sendo ocorrido esse abastecimento de água. E aí, abaixo diz o seguinte, né? A água no espaço urbano chega até a maioria das casas pela rede geral. No espaço rural, é diferente. A água é encontrada em açudes e poços ou chega por irrigação e bombeamento. É o que ocorre na zona rural. Então, esse abastecimento de água, né, em nossas casas, a água própria para beber é chamada de água potável, né, que ela tem que ser limpa, né, ela não pode ter cor, né, tem que ser incolor, não pode ter cheiro, que é inodora, e não pode ter gosto, que é insípida. A água retirada dos rios é tratada antes de ser levada para a população. Então, existem estações de tratamento que são próprias, né, para filtrar essa água. E na estação de tratamento, a água ela é puxada da barragem ou de um rio, né, ou do rio, por uma bomba até o local do tratamento. Aí lá, né, ela vai ser depositada em um tanque com brita e seixos para ser filtrada. Daí segue para outro tanque. Aí onde vai receber tratamento químico para desinfecção e depois vai para a caixa d'água e para nossas casas. É assim que ocorre, né, o abastecimento de água para nossas casas. Passa por todo esse processo, né, de tratamento até chegar nas nossas casas, né? Esse trajeto até as casas, a água pode se sujar novamente. Por esse motivo, antes de ser utilizada para beber, deve ser filtrada ou fervida, né? Porque pode passar por alguma sujeira e aí você tem que fazer também a sua parte em casa, fazendo essa limpeza, né? Da água. Ainda aqui, continuando, em geografia, tem mostrando aqui na página 102 a importância da água, né? A água, a gente sabe que é um elemento, né, vital para a sobrevivência dos seres vivos e sem ela não é possível, né, a vida no planeta. Então, todos os seres vivos precisam da água. Nós, seres humanos, os animais, os vegetais, todo ser vivo precisa dessa água. Ela é fundamental, né, para a sobrevivência de todos, né? E de toda a água existente no planeta, apenas 1% é água doce, própria para o consumo humano, e o restante 99% é água salgada e geleiras. Então, a cada vez mais a gente está observando que a porcentagem de água doce ela vai diminuindo, né? Por conta do consumismo, né? Do desperdício, que é demais, né? E acaba diminuindo a porcentagem de água doce. Então, a água ela deve ser bem utilizada na agricultura, na produção de energia, né? No consumo e na pecuária, na pesca, para o lazer, na alimentação e também para a higiene e no transporte. Então, proteger essa água é dever de todo cidadão, pois ela pode faltar no futuro se não cuidarmos dela. Então, é importante esses cuidados. O que a gente pode observar são os cuidados que devemos ter em casa para não desperdiçar essa água e ter o cuidado de economizá-la sempre, né? Sempre observando que
pode cada vez mais diminuir e chegar um momento de não existir mais e a gente vai sofrer com essa situação. Então, vocês façam a leitura do texto, observem as questões que estão perguntando e, de acordo com o texto, e vai respondendo. Quando tiver resposta pessoal, você vai também dando a sua opinião. Boa sorte para todos!